Para descrever quanticamente um sistema que possui momento angular orbital, a gente tem que saber mais informações do que somente o seu momento angular orbital. A forma como isso vai se refletir daqui para frente, eu já vou adiantar só para deixar claro a ideia, é que a nossa função de onda ela vai poder ser separada em duas. Ela vai poder ser separada como uma função que depende somente da distância e uma outra função, né, que a gente vai chamar de YLM, que depende do θ e do φ. E quando nós temos informações do momento angular orbital do nosso sistema, a informação da função de onda que nós carregamos é desse cara. Mas a gente não sabe falar a função de onda completa, porque a função de onda completa depende dessa parte radial. E essa parte radial não tem a ver com o momento angular. Como a gente vai ver, né, quando a gente for descrever no próximo capítulo o átomo de hidrogênio, a configuração, né, o que gera o momento angular orbital, que é a força de Coulomb gerada pelo núcleo do átomo de hidrogênio, vai fazer com que a gente possa caracterizar esse R. Porém, como esse capítulo que a gente está trabalhando é somente no que diz respeito a momento angular orbital, não interessando mais nada, o que a gente vai descrever nesse capítulo não vai ser a função de onda inteira. A gente vai descrever somente essa parte daqui. Ok? Então, toda vez que você tiver, por qualquer razão que seja, um sistema quântico que possui momento angular orbital, porque ele orbita alguma coisa, ele pode orbitar essa coisa por qualquer motivo, pode ser por qualquer tipo de característica que você queira. Se ele tiver momento angular orbital e você souber momento angular, a nossa descrição desses, né, YLM, que são os esféricos harmônicos, te permite saber uma parte da função de onda. Ok? Então, esse nosso tratamento é para saber a parte que diz respeito a parte angular da função de onda, que é porque ela sim diz respeito ao momento angular. Todas essas considerações que eu estou falando também significam, e eu vou passar a usar essa nomenclatura, né, que é o seguinte: quando a gente estava tratando, né, do caso de momento angular, mesmo só na descrição geral de momento angular, a gente estava escrevendo os nossos estados a princípio como LM. Né, no caso JM, mas no caso do momento angular orbital como LM. O fato da gente só conseguir com o momento angular descrever uma parte da nossa função de onda significa que a gente não sabe dizer o estado completo do nosso sistema, porque falta informação radial no caso das órbitas do nosso momento angular orbital. O que isso significa dizer? Significa dizer que somente conhecer essas duas informações, que é o momento angular, não te permite escrever o sistema completo. Ou seja, quando o momento angular é orbital, esse cara não forma uma base. Você precisa de alguma outra informação para que você tenha uma base completa. Você precisa de alguma outra informação que te permita saber quem é esse cara. No caso de sistemas atômicos, é você saber a energia. A gente vai ver que esse cara vai ter a ver com a energia. Por conta disso, no caso, quando a gente está trabalhando com momento angular orbital, a gente não pode falar que o nosso psi é um somatório de alguma constante aqui, certo? Alguma constante qualquer, Lm. Por quê? Porque esses caras não descrevem totalmente o nosso sistema. Eles só descrevem a parte angular, não a parte radial. Significa que tem alguma informação a mais que a gente precisa ter para poder descrever a parte radial que contém esse cara. Como é que a gente faz para poder adequar isso? Toda vez, ao invés de escrever Lm, a gente vai passar a escrever o quê? Eu vou trocar nessa nossa anotação. Esse nosso estado vai passar a ser o quê? Vai passar a ser um estado KLM, que inclusive é igual o Cohen faz desde o início do capítulo de momento angular, e que eu preferi não falar a respeito, só tratar agora no momento angular orbital, porque a motivação vem do momento angular orbital mesmo. Quando eu escrevo esse cara desse jeito, a base que expande qualquer sistema quântico que possui momento angular, quando eu escrevo desse jeito, esse K significa o seguinte: esse K é exatamente alguma informação que me permita descobrir esse cara. Nesse nosso contexto de momento angular, a gente não vai trabalhar com esse K, ok? E apesar de eu colocar ele, as nossas definições continuam iguais. Ou seja, o nosso L ao quadrado aplicado ao K, L, M, vai ser igual a L mais 1, vezes H barra ao quadrado, K, L, M. E o nosso LZ aplicado ao K, L, M, vai ser igual ao quê? M, H barra, K, L, M. Então, adicionar esse K na definição dos nossos autoestados não vai fazer diferença para a gente. Pelo menos não uma diferença prática. Quando a gente não coloca os Ks, quando só tem LM, o que a matemática está nos dizendo é que basta você conhecer LM que você conhece o seu sistema. Certo? Por quê? Porque o LM são determinados por isso e você está falando que o seu sistema pode ser expandido por esses caras. Porém, isso não é verdade. Falta informação para que você possa descrever o sistema totalmente. Então, quando a gente coloca esse K aqui, por mais que nesse capítulo de momento angular orbital, nessa parte de momento angular, a gente não vai trabalhar com esse K, eu não vou especificar esse K, porque ele não diz respeito ao momento angular, eu vou sempre colocá-lo aqui,
para deixar claro que esses caras vão continuar sendo a base que expande o nosso sistema físico, o nosso sistema quântico. E esse K está fazendo um papel do tipo, olha, tem mais informação do que só o momento angular que eu preciso ter. Então aqui o nosso K vai aparecer só como isso, para sempre deixar um adendo de que momento angular sozinho não explica a nossa função de onda espacial. Okay? A gente precisa de mais informações, que no caso vai estar relacionado ao agente que faz essas órbitas. Então, nenhum corpo possui momento angular orbital de graça. Tem alguma coisa que o induz a ter momento angular orbital. Essa coisa que o induz, né, a caracterizar a interação dessa coisa que induz o momento angular orbital, nos permite saber quem que é esse K e descrever o sistema completo. Mas, claro, isso depende do sistema, e a gente vai ver uma aplicação disso no capítulo seguinte, de átomo de hidrogênio, que a gente vai usar todas essas nossas noções de momento angular orbital, porque, claro, elétrons em órbitas em átomos possuem momento angular. Então, esse nosso tratamento também serve para átomo de hidrogênio, ok? O átomo de hidrogênio vai ser o tratamento de momento angular com o tratamento relacionado à energia dos estados, que está relacionado a essa parte daqui. O Cohen, inclusive, que é a referência que eu estou usando desde o início, ele usa os estados K, J, M. Eu não quis introduzir esse K no início para não ficar confuso. Porque quando a gente está falando de spin, não existe uma noção de função de onda. Então a gente consegue caracterizar estados internos da partícula, né, a respeito só do spin. Eu preferi esperar o contexto de momento angular orbital, que realmente deixa evidente porque que a gente tem que colocar esse K aqui, certo? Mas enfim, como eu disse, ele não vai modificar em nada que eu vou fazer, só para deixar claro que a gente não tem informação completa. E sempre leve em consideração, quando eu falar a função de onda relacionada ao momento angular, não é a função de onda completa, é somente essa parte da função de onda, ok? Só a parte angular. Bom, para a gente definir então como é que são as nossas funções de onda relacionadas aos momentos angulares bem definidos, o que a gente faz? Igual a gente fez para a notação de Dirac. Certo? O que a gente fez para a notação de Dirac? Partiu desses caras para definir as soluções, né, exatamente de momento angular bem definido. E vai ser isso que a gente vai fazer. Se a gente quer pegar em termos do espaço de posição, o que a gente vai fazer? A gente pega a expressão inteira e coloca aqui um brá do espaço de posição. Porque aí o que a gente vai ter? A gente vai ter exatamente a atuação desses caras nas funções de onda do espaço de posição. Ok? Então vamos lá, o que significa essa parte esquerda? A atuação de L ao quadrado nas nossas soluções de momento angular bem definidas, vista no espaço de posição. Agora, a gente já sabe como é que é a atuação do nosso operador. Está exatamente aqui. Né? Então, ou seja, a nossa primeira equação ela vai ser exatamente a aplicação disso. Então, a nossa primeira equação ali em cima, essa primeira daqui, ela é traduzida como? Ela é traduzida como esse cara aqui todo, né? Essa expressão não muito bonita, aplicada ao nosso psi, de R, θ e φ, que é a nossa função de onda geral. Isso aqui vai ser igual ao quê? L que multiplica L mais 1, H barra ao quadrado, vezes o nosso estado psi de R, θ e φ. Eu vou até colocar esse cara aqui um pouquinho mais para a esquerda para poder, né, não ficar tão apertado assim. Então essa é a primeira equação que vai exatamente nos permitir determinar exatamente a parte da função de onda relacionada ao oscilador harmônico, não, ao momento angular. Mesma coisa, essa parte aqui da esquerda. Isso aqui é exatamente o quê? Como é a atuação do Lz na função de onda. Agora, a gente viu que o nosso Lz é o quê? Menos IH barra, derivada com relação a φ. Ou seja, essa nossa segunda equação vai nos dar menos IH barra, derivada com relação a φ da nossa função de onda, em termos de R, θ e φ. Isso aqui vai ser igual ao quê? mH barra, que é esse cara, né? E aí o sanduíche aqui vai dar simplesmente a função de onda. Então essas duas equações, em termos de funções de onda, nos retornam essas duas que eu escrevi em verde. Primeira simplificação natural, corta H barra ao quadrado com H barra ao quadrado, certo? E aqui corto H barra com H barra. Então daqui, né, a gente vai obter, eu vou deixar ele escrito de uma forma mais agradável, né? Eu vou passar todo mundo aqui para o lado esquerdo da igualdade, certo? Quando eu passo todo mundo aqui para o lado esquerdo, claro, considerando que esse operador tinha um menos aqui, ali vai ficar com o sinal de menos, então ele passa para cá com o sinal de mais. Então aqui vai ficar mais L que multiplica L mais 1, psi de R, θ, φ. Isso aqui é igual a zero. Se você for pegar a equação de antes, simplificar e passar todo mundo para o lado esquerdo, né, vocês vão ver que vai dar exatamente isso daqui. Ao passo, né, de que aqui vai dar a mesma coisa. Então aqui eu posso colocar, né, inclusive, eu tiro esses dois H barras, e aí eu passo o I para o outro lado dividindo. I para o outro lado dividindo, vai ficar 1 sobre I, que é a mesma coisa aqui, menos I, que corta com esse menos I. Ou seja, eu posso simplesmente chegar, né, e falar que esse cara daqui vai ser
I, M, psi de R, θ e φ. Começando então pela nossa primeira equação, o que esse cara daqui vai nos dizer? Reparem que o operador diferencial que aparece aqui não tem nenhuma derivada com relação a R, certo? Esse cara daqui não tem nenhum operador diferencial com relação a R. Isso, se você se lembrar, né, das soluções de equações diferenciais parciais por separações de variáveis, significa que a gente pode escrever o nosso psi de R, θ e φ, como eu disse inclusive agora há pouco, como sendo uma função só de R e uma função só de θ e φ, certo? Porque esse cara daqui não tem derivada com relação a R, então a parte em R pode ser separada. Como a gente sabe, né, que essas funções de onda carregam a informação do momento angular, e que o momento angular diz respeito ao Lzinho e ao Mzinho, certo? São que caracterizam o momento angular do nosso sistema quântico, obviamente essa parte angular ela vai ter relação com esse L e com esse M. Então a gente tende a chamar ele de YLM, exatamente para poder deixar claro, né, de qual momento angular e qual projeção de momento angular que esse Y diz respeito, ok? A gente pode fazer isso exatamente porque aqui não existe derivada com relação a R. Quando a gente escreve aqui, certo? Se eu chego e escrevo agora o nosso, se eu coloco essa forma de se escrever a nossa função, é que vai ter um R de R, Y, LM, θ, φ, igual a zero. Agora, olha só, como não tem nenhum operador diferencial com relação a R aqui desse cara, significa que eu posso simplesmente escrever a mesma equação sem o R aqui, somente em termos, né, desses Y, que é o que a gente chama de harmônicos esféricos, que eu vou deixar claro porque que são os harmônicos esféricos. Pelo mesmo motivo, se eu escrevo esse psi em termos de R e Y, esse cara daqui em termos de R e Y, não tem nenhum operador diferencial que atue com relação a R, o R vai ser cortado em ambos os lados, e o que eu vou acabar tendo é esse cara daqui, trocando exatamente o nosso Y somente pelo nosso L. Ok? E aqui fica claro que eu acabei de falar com vocês, né? Primeiro de só escrever aqui, então aqui vai ficar o nosso YLM de θ, φ, e aqui vai ficar o nosso YLM de θ, φ. Ou seja, as próprias equações que definem os nossos momentos angulares já nos deixam claro, olha, a gente não vai conseguir determinar a função de onda completa. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma informação que filtre R. A gente só vai ter informações que filtrem esses caras aqui. Mas essa descrição tem uma vantagem. Você pode ter o sistema físico que você quiser. Se esse sistema tiver momento angular orbital, você garantidamente já sabe uma parte da função de onda. Esse nosso tratamento não diz respeito se a gente está pegando átomo de hidrogênio, se a gente está pegando qualquer outra coisa. Só diz respeito em termos de existe um momento angular orbital. Essas duas expressões em termos de funções de onda também podem ser escritos como L ao quadrado aplicado aos nossos esféricos harmônicos vão nos retornar L que multiplica L mais 1 H barra ao quadrado Y LM, da mesma forma que o nosso LZ aplicado ao Y LM, isso aqui vai ser igual a M H barra Y LM. Então, o que a gente vai procurar, na verdade, né, são as soluções. No caso, essas duas daqui, essas duas equações, elas indicam exatamente isso. Okay? A atuação em termos do espaço de posição dos nossos operadores na função de onda equivale a somente a atuação deles nos esféricos harmônicos, na parte de solução angular, né, da nossa função de onda. Primeiro resultado que eu já gostaria de mostrar de cara que esses esféricos harmônicos nos dizem sobre o comportamento do momento angular orbital. Vamos começar pela segunda equação, que, claro, ela é um pouco mais simples, né? Então vamos começar aqui pela nossa segunda equação, né, que eu vou escrever dessa forma, claro, para poder ficar mais direta, né? Derivada com relação a φ do nosso y Lm vai ser igual a I, M, Y, Lm. Percebam o seguinte, nessa expressão não tem nenhum operador diferencial com relação a θ. O que isso significa? Significa que a gente pode escrever os nossos esféricos harmônicos, a gente pode escrever os nossos y de Lm, né, que são funções de θ e φ, a gente pode escrever eles como uma função só de θ e uma função só de φ. Se você já estudou um pouquinho, né, da parte de funções especiais, você sabe que a dependência, a função de θ desses esféricos harmônicos são exatamente os polinômios de Legendre. Mas enfim, aqui eu vou escrever de uma forma geral, tá? Só para não ficar muito específico. Né? Meu objetivo aqui não é ficar trabalhando com funções especiais, nem com polinômios de Legendre, mas significa que esse cara aqui pode ser escrito como uma função só de θ vezes uma função só de φ. Exatamente porque essa expressão daqui é uma expressão de alto valor, certo? E ela não possui, e ela não analisa o comportamento em θ. Certo? Quando a gente escreve o nosso y desse jeito aqui, o nosso vai aparecer um fθ do lado esquerdo e do lado direito, que pode ser cortado, certo? E o que a gente vai obter, na verdade, é que a derivada dessa nossa função g,
que é exatamente a função que depende desse cara, né, em relação a φ. Aí, claro, essa derivada parcial, ela passa a ser o quê? Ela passa a ser uma derivada total, porque agora o nosso g depende só de φ. Então, o que a gente passa a ter é que o nosso dg dφ é igual a img. Que tipo de solução que a gente tem para esse tipo de equação? Exatamente as exponenciais, certo? Esse cara daqui nos diz que o nosso g de φ, esse g de φ, no caso, é a solução, né, que diz respeito à coordenada φ das nossas funções de onda tridimensionais descritas em coordenadas esféricas de sistemas com momento angular orbital. Ela é o quê? Ela é proporcional, né? Aqui eu vou colocar simplesmente proporcional a uma exponencial de imφ, ok? Que é a solução desse cara. A constante de proporcionalidade não vai fazer muita diferença para a gente. Por quê? O que vai falar quem é a constante de proporcionalidade é que o módulo ao quadrado da função integrado no espaço é igual a 1, certo? Lembra que as nossas constantes multiplicativas dos estados quânticos, elas são fixadas exigindo que o estado seja normalizado. Por conta disso, não faz sentido eu colocar as constantes aqui. As constantes dessas soluções todas, tanto da parte em φ, quanto da parte em θ, quanto da parte em r, que a gente não vai obter aqui, mas todas elas, as constantes, elas são ajustadas depois para a normalização. Mas essa solução ela já nos traz uma coisa bem interessante. Ou seja, aqui está falando que o nosso psi de r, θ e φ, ele é o quê? Ele é alguma coisa que depende de r θ exponencial de imφ. Agora, a dependência em φ da nossa função de onda com momento angular orbital ser exatamente uma exponencial imaginária, com o φ e com o m, já nos traz aqui uma primeira distinção que a gente vai ter, né, que diferencia momento angular orbital de momento angular de spin. Que é o seguinte, a gente sabe que o nosso φ, que é exatamente o ângulo formado em coordenadas esféricas com o nosso eixo x, a gente sabe que ele é cíclico, certo? Ele varia de 0 até 2π. De forma que toda expressão que aparece o φ, se eu coloco o φ igual a 0 ou se eu coloco o φ igual a 2π, tem que dar o mesmo valor, porque o 2π é exatamente voltar no mesmo ponto, é dar a volta completa no nosso plano xy, né, das coordenadas esféricas. E significa, por conta disso, né, como o φ é cíclico, né, como ele, depois de 2π, ele volta para o zero e tem que ter o mesmo valor para a colagem funcionar, significa que exponencial de im vezes 0 tem que ser igual a exponencial de im vezes 2π, certo? Porque o 2π e o 0 nas coordenadas esféricas, no caso da coordenada φ, elas são coladas, tem que dar o mesmo valor. Agora, quanto é que vale exponencial de 0? Vale 1. Logo, o que essa relação aqui nos diz é que exponencial de im vezes 2π tem que ser igual a 1. Agora, quando é que uma exponencial imaginária dá 1? Dá 1 quando o termo do seu argumento que multiplica o i é um múltiplo de 2π. Certo? Sempre que esse cara daqui for um múltiplo inteiro de 2π, essa exponencial imaginária de um múltiplo de 2π sempre dá igual a 1. Certo? O que significa então? Significa que m2π tem que ser igual a um múltiplo inteiro de 2π. Olha só que maravilha. Corta, corta. Isso significa que o nosso m tem que ser um inteiro. E por que isso é importante para a gente? Se vocês se recordarem, na parte de teoria geral de momento angular, quando a gente estava pegando as propriedades de momento angular, eu mostrei para vocês que o j ele podia ser inteiro ou semi-inteiro. Certo? Ou seja, ele podia ser 0, meio, 1, 3 meios, 2 e por aí vai. O nosso m, quais eram as propriedades do nosso m? O nosso m ele podia ser menos j mais 1, e aumentando de uma em uma unidade até chegar em mais j. Qual que é a conclusão óbvia que a gente tem aqui? Quando o j é semi-inteiro, o m também vai ser semi-inteiro. Certo? Porque vai ser sempre menos j e vai variar sempre de 1 em 1. Quando o j for inteiro, o m vai ser inteiro. É um se somente se, certo? O caráter de ser inteiro ou semi-inteiro do j também é incorporado pelo m. O que a gente acabou de mostrar foi que o m, para momento angular orbital, ele necessariamente é inteiro. Se o m é inteiro, o que isso significa para momento angular orbital? Que o L é inteiro. Ou seja, se um sistema quântico possui momento angular, um j semi-inteiro, tem componente de spin ali dentro. Certo? As únicas possibilidades de você ter momento angular na mecânica quântica semi-inteiro é se for de spin. Não existe momento angular orbital semi-inteiro. Momento angular orbital sempre é um número inteiro. Ou é 0, ou é 1, ou é 2. É isso que esse resultado aparece. E percebam que, como eu comentei com vocês, não existe função de onda para spin.
o fato de existir função de onda para momento angular orbital que obrigou o m e o l a ser inteiro. Por quê? Essa propriedade vem da onde? Vem do aspecto cíclico da coordenada φ de coordenadas esféricas. Agora, só faz sentido a gente usar a coordenada esférica para descrever um problema de momento angular se for momento angular orbital, certo? Se for momento angular de spin, não faz sentido ter sistema de coordenada, é um grau de liberdade interno. Ou seja, o fato da gente usar posições, né, para descrever o momento angular, pelo fato de ser orbital, né, ou seja, o fato dele poder ser descrito ser um momento angular que acontece por uma distribuição no espaço, obriga o momento angular a ser sempre inteiro. Então essa é a primeira coisa que distingue o momento angular orbital de spin. E a primeira característica que a gente consegue obter, né, para as nossas funções de onda, né, além dessa nossa dessa parte da função de onda que é importante, a gente já começou a caracterizar a nossa função de onda, né, no caso para momento angular, né, a gente já sabe pelo menos a dependência em φ, falta agora a gente determinar, né, a nossa dependência em θ, mas nesse meio do caminho a gente pelo menos já pega uma propriedade interessante que filtra o que pode ser ou não momento angular orbital.